Olá, você está no DEX, no Direito com Excelência. Meus queridos, tem uma coisa para você fantástica, linda e maravilhosa. Vamos estudar hoje habeas corpus. Você sabe o que é habeas corpus? Já ouviu falar em habeas corpus? Pois é isso que nós vamos. Tem no Saiba Mais, no Clica Aqui, vem para cá, você vai ter uma peça perfeita também de habeas corpus, tá? Então vamos falar sobre habeas corpus. Olha, primeira coisa, eu quero explicar para você. Não vou esgotar o tema de habeas corpus não, tá? Não vou. Eu vou te colocar já no pênalti, tá joia? Sem goleiro. Pelo amor de Deus, não joga para cima não, tá? É sem goleiro, no pênalti. Tá bom? Pênalti sem goleiro. Não é para esgotar o tema, mas sendo prático, direto, com excelência. Direito com excelência é aqui. Somos nós, aqui do DEX. Direito com excelência, nós. Vamos embora. Habeas corpus. O que é habeas corpus, Naj? Muito bem. Remédio constitucional? Sim. O que significa habeas corpus? Vem da palavra tome o corpo. Abra-te corpo, toma o corpo. Do latim, tome o corpo. Só que é o seguinte, ele é utilizado, é um instrumento utilizado para garantir o quê? Nosso direito à liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Se o direito de ir e vir estiver sofrendo ataque, habeas corpus. Tudo bem? Acabou? Não. Muito pelo contrário, tem muito o que falar. A ameaça de sofrer uma violência ou coação em sua liberdade, remédio constitucional para ele, habeas corpus. Então ele é do direito constitucional, ele é utilizado no direito penal. Tá? É extremamente utilizado no direito penal. A Constituição de 88, antes da Constituição de 88, você já tem a figura do habeas corpus. Mas na Constituição de 88, você diz o seguinte, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado. Se eu tiver o cheiro de uma ameaça, ameaçar de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus, tá? Então, habeas corpus é isso. É um remédio constitucional, presente na Constituição de 88, na Constituição Cidadã, que podem ser utilizados pelos indivíduos com o intuito de proteger e garantir os seus direitos. Tudo bem até aí? Tranquilo? Contudo, tá, gente? Quando a violação à liberdade de locomoção como é que ela vai ser considerada ilegal? O que significa ato ilegal? Muito bem. Quando não houver justa causa, presta atenção. Quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança em casos que a lei autoriza, quando o processo se manifestar nulo, ou então quando extinta a punibilidade. Ponto. Nós temos dois tipos de habeas corpus, tá, gente? O preventivo e o repressivo. O preventivo, a palavra já fala, prever. Tem uma ameaça ao direito. Tá joia? Prever. Ou seja, é uma espécie de salvo-conduto. O preventivo, você tem cárcere privado, contra cárcere privado, prisão em flagrante,
sem apresentação de nota de culpa, prisão sem ordem escrita por autoridade competente, prisão preventiva sem suporte legal, coação determinada por autoridade competente, negativa de fiança em crime, que eu já falei agora, tá? Afiançável, cessação do motivo determina a coação, nulidade do processo e falta de comunicação da prisão em flagrante do juízo competente para relaxá-la. Habeas corpus. E o repressivo é o chamado liberatório. É utilizado quando houve a violação do direito de locomoção em situações em que a pessoa já está presa ou apreendida. O 648, o artigo 648 do CPP, ele descreve, presta atenção, o que é um ato ilegal? Quando não houver justa causa. Repito, não há justa causa, motivação legal, HC. Prisão por maior tempo, HC. Ordenada por uma autoridade que não podia fazê-lo, incompetente, HC. Quando o motivo que autoriza a prisão deixar de existir. Por exemplo, vou dar uma palavra aqui para vocês agora sobre o STF, que todo mundo anda falando aí horrores de besteira com relação a drogas. Vai ter que ser feito um taréu, vai ter que ser feito um trabalho gigante para tirar essas pessoas que estavam presas lá por conta de gramas de drogas. Quantas pessoas vão sair? Ah, mas vão ter que esperar? Não, naquele momento que saiu, já pode colocar o HC. Já foi julgado? Já. Coloca logo o HC e tira logo o seu cliente lá dentro. A falta de liberdade, confiança, tá? Diante de nulidade mesmo do processo, como já tinha falado. Quem pode impetrar o HC? Muito bem, mas antes de falar quem pode impetrar, olha o verbo, impetrar. Tem outros verbos que é importante eu passar para vocês, tá? Por exemplo, vou falar aqui, ó. Ação comum, propor, ação de conhecimento, ação comum. Impetrar, ação mandamental, ou seja, o mandado de segurança ou habeas corpus. Olha o verbo. Apresentar e oferecer, uma contestação. Interpor, um recurso, exceto o embargo de declaração, tá, gente? Que é a palavra opor. Requerer, homologação de um acordo de ação das decisões nas interlocutórias. E aquilo que eu falei agora, o opor, os embargos declaratórios. Então, esses verbos são importantes. Então, a palavra que a gente utiliza é a palavra impetrar, tá? Então, quem pode impetrar o HC? Fala comigo. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, entre aspas. Segura aí. Tá? A pessoa que impetra o habeas corpus, ele é chamado de impetrante. A pessoa que é beneficiada é o paciente. A pessoa contrária é o chamado impetrado, que seria a autoridade coatora, tá bom? Bom, segundo a legislação brasileira, e aí tem que ser bem claro com vocês, tá, sobre nossa legislação, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. Presta atenção, impetrado por qualquer pessoa, seja física ou jurídica, nacional ou estrangeira, tá? Impetrado, autoridade coatora. Então, pode ser impetrado. Quem é que vai ser a pessoa? A pessoa física, a pessoa jurídica, a nacional, estrangeira, Ministério Público, Defensoria Pública. Esse remédio é universal, tá? Por isso que é considerado universal. Dessa maneira, inclusive, os menores de idade estrangeira também podem impetrar HC, tá? Muito bem. Mas tem que salientar uma coisa. Juízes e delegados de polícia não podem impetrar o habeas corpus, mas eles podem conceder de ofício, caso esteja diante de alguma ilegalidade. De ofício, tá? O paciente ou o beneficiário do habeas corpus pode ser apenas, presta atenção agora, pessoa física.
O paciente, a pessoa, o beneficiário, só pode ser pessoa física. Não pode ser pessoa jurídica. Por que não pode ser? Por que não pode ser? Por quê? Tu já viu uma pessoa jurídica sendo presa? Como é que é, Nájo? O que é pessoa jurídica? O açougue da esquina, a padaria da esquina, ser presa. Ah, não, já viu o pessoal chegando lá, Nájo, e fechando. Mas ser presa, levar o gemado? Não, concorda? Então, pessoa jurídica não pode ser paciente. Tudo bem? Entenderam? Só pessoa física. Cidadão. Pessoa física. Tá? Muito bem. Lembrando, quem pode impetrar o HC? Qualquer pessoa física ou jurídica. Quem pode ser favorecido pelo HC? O paciente, só pessoa física. Tá joia? Bom, e para impetrar o HC, não é necessário a figura do advogado. Não precisa de advogado. Ouviu bem? Ah, eu tenho que contratar um advogado para fazer o HC. Não. É engraçado, porque eu tive uma experiência interessante. Um HC sendo feito por um estudante, ele não tinha... É engraçado isso aí, até interessante, você pode até ouvir isso, tá? No rolo de papel higiênico. É a liberdade dele. Aí ele colocou habeas corpus, ó, juiz, eu estou feito até bonitinho, ao juízo, fulano, ao juízo da vara tal, e fulano qualificou, papel higiênico. E mandou entregar o papel higiênico, atira. Habeas corpus. Tá lá. Pode? Pode. Pode. Pronto, acabou. Tá? Não é necessário ser do advogado, tá bom? Além disso, é um remédio gratuito. Ou seja, não é necessário pagar custas para o HC. Quem é que vai julgar o HC, gente? Vamos embora. Aí tem que passar uma situação para ti. Digamos que a violação, tá? Digamos que a violação, no caso, é um juiz federal. Pega aí, juiz federal. O juiz federal determinou que fulano de tal fosse preso, o indivíduo fosse preso. Quem é que vai julgar o HC dele? TRF. Tá bom? Se for da Justiça Comum, vou falar aqui, Brasília, Distrito Federal, TJDFT. Se for São Paulo, Justiça Comum, né? Foi o juiz de primeira instância, o TJ de São Paulo. Tá bom. Tá joia aí? Então é esse daí que vão julgar, tá bom? De maneira similar acontece com as superiores. O STJ e o próprio STF também que julga, tá bom, pessoal? Agora é o seguinte, o Código de Processo Penal atribui ao STF a competência ordinária para decidir o HC em relação ao Presidente da República, a questão de concurso, né? Presidente da República, Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF, Procurador-Geral da República, Ministro do Estado, aos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, o Tribunal de Contas da União, o chefe de missão diplomática em caráter permanente. Muito bem. Quando não cabe habeas corpus? Quando já é extinta a pena de privativa de liberdade para impugnar a decisão do STF na súmula 691 do STF. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer habeas corpus impetrado contra a decisão de relator, que em habeas corpus requerido no Tribunal Superior. Pronto. Vou explicar uma coisa para vocês. Essa daí eu vou ter que dar um feedback aqui. Recentemente, ainda estamos vivendo, e eu tive o prazer também de algumas pessoas, nós tivemos algumas pessoas que foram presas
detidas pelo 8 de janeiro. Tá? Bom, em uma ação na primeira instância, olha como é que essa ação ficou sui generis, né? Numa ação da primeira instância, você trabalharia o quê? O habeas corpus para, olha bem, a pessoa foi, um juiz determina, olha como é que é a coisa doida. Não, olha como é que a coisa é sutil, doida não. Olha como a situação é interessante, isso que eu vou falar agora do 8 de janeiro. As pessoas foram presas por determinação de um ministro do STF. Não cabia habeas corpus, e um monte de advogado fez habeas corpus. Um monte. Não vou falar para você que foi um ou dois, não. Foi um monte de advogados fazendo habeas corpus. E todos os habeas corpus, por conta da decisão da súmula 691 do próprio STF, caíam. Tudo bem? Tá? Bom, não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória de pena de multa ou relativa ao processo em curso de infração penal. Aqui a pena pecuniária, ou seja, pena única, tá? Para impetrar determinação, para impugnar determinação de suspensão de direitos políticos, não cabe habeas corpus. Pleitear o direito de visitas íntimas, não cabe habeas corpus. Para discutir o mérito de punições disciplinares militares, não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou perda de patente. Não cabe habeas corpus contra a determinação de perda de função pública ou efeito secundário de pena. Não cabe habeas corpus para tribunal pleno de decisão de turma ou de plenário. E não cabe habeas corpus também para impugnar pena de processo administrativo disciplinar. Não cabe habeas corpus para obter restituição de coisa apreendida. Não cabe habeas corpus para impugnar quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico. Não cabe. É para liberdade. Entenderam? Habeas corpus é liberdade. Tudo isso que eu estou falando está na lei. Mas tudo isso que eu estou falando, tem advogado que sai fazendo também isso aí. Está entendendo? É advogados e advogadas. Falta de conhecimento? Não. Colocam. Talvez seja isso. Não acredito que seja falta de conhecimento. Tá? Mas vamos evitar, né? O habeas corpus, gente, é via processual que tutela especificamente. Fala comigo. Liberdade de locomoção. Quero ouvir. Liberdade de locomoção. Bem jurídico mais fortemente protegido por uma dada ação constitucional. Tá bom? Vocês estão entendendo? É para isso que serve habeas corpus. É liberdade de ir e vir. Tem dois tipos, o repressivo e o liberatório. Então você tem que visualizar toda essa estrutura. Nós não podemos deixar de chamar essa atenção. Então, como você tem dois tipos, preventivo e o repressivo, evite fazer qualquer coisa que não seja interessante. Habeas corpus é uma ferramenta fantástica. Nage, eu estou com um cliente, você pode dar um exemplo de um habeas corpus que você utilizou para fazer alguma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu utilizei um habeas corpus para tirar um cliente que estava... utilizei habeas corpus para... Olha só que coisa interessante. Para libertar um cliente que já tinha sido sentenciado e pedir para ele, olha só, a redução da pena. Deu certo, Nájio? O cliente está solto. Para ser mais exato, meus habeas corpus são todos maravilhosos. Modéstia à parte. Você está no DEX, no direito com excelência. A gente não brinca, a gente trabalha. Tudo bem, gente? Muito bem, continua aqui, ó.
Vou dar um exemplo aqui do habeas corpus, tá bom? Eu tenho uma figura aqui de um cliente, tá? E ele também virou advogado. Eu vou falar aqui dele como cliente, mas na petição que eu fiz, que está com você aí no clique aqui, é seu, você vai ter ele como advogado. É o Bronco Billy. Você conhece o Bronco Billy? Muito bem, olha o que aconteceu. O Bronco Billy foi preso, presta atenção, tá terminando, gente. O Bronco Billy foi preso por decisão de um juiz federal do Rio de Janeiro. Após a denúncia, o Ministério Público, do Ministério Público, pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Legal, né? Deixa eu falar para você. Você tem que fazer o nosso curso de organização criminosa, de lavagem de dinheiro. Você tem curso nossos aí, não é brincadeira, gente. Você tem que fazer. Muito bem, continua. O Bronco Billy foi preso por decisão, tá? É o exemplo que eu tenho. O Bronco Billy foi preso por decisão do juiz federal do Rio de Janeiro após a denúncia do Ministério Público pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Menino bom. Dessa maneira, o advogado, olha, presta atenção, não precisava de advogado, mas Bronco Billy não é bobo. Bronco Billy chamou o advogado dele. O advogado dele impetrou o HC perante o Tribunal Regional Federal Rio de Janeiro, segunda região, TRF2. Presta atenção. O juiz federal, tá, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, pegou o Bronco Billy e, por decisão, colocou ele preso. O habeas corpus, ao endereçamento. Endereçamento foi para quem? TRF2. Muito bem, mas eu vou fazer um feedback aqui, tá? Vambora. O TRF2, pessoal, quem é? Vambora para o TRF1. TRF1, a sede Brasília. Jurisdição: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal. TRF1. TRF2, a sede é Rio de Janeiro, mas abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. TRF3, a sede é em São Paulo, jurisdição São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRF4, Porto Alegre, abrange os estados da região sul, que é o próprio Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e o Paraná. Tá joia? TRF5, Recife, a sede, mas ele abarca quem? Ceará, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Tudo bem aí? Tranquilo? Não esqueci nenhum não, né? Eu acho que não. É Paraíba, coloquei Paraíba, tudo mais, tá pronto, mas esqueci nenhum não. Então, TRF, Rio de Janeiro, TRF2. Ele fez lá imediatamente para conseguir, né, o seu habeas corpus contra a sua liberdade. Bom, o TRF2, em decisão liminar, presta atenção no que aconteceu com o Bronco Billy, julgou favorável em liminar. Perfeito. Mas Bronco Billy tinha alguém que não gostava dele? Não. O TRF foi lá para o plenário, foi lá e em plenário o que aconteceu? A liminar caiu. Derrubou a liminar e ordenando o Bronco Billy retornasse para onde? Para a prisão. Dessa maneira aconteceu com o Bronco Billy. Bronco Billy estava lá com a encrenca, né? Ele ingressa novamente com outro habeas corpus. Mas onde agora? No STJ. Tudo bem? No STJ, a liminar é dada a Bronco Billy para que ele respondesse em liberdade. Joia até aí, gente? Estão entendendo?
E quando foi para a turma, para o julgamento, a sexta turma, olha para Bronco Billy, olha para tudinho e fala assim, olha, vamos deixar, vamos considerá-lo, vamos aceitar, vamos deferir o HC, concedendo o HC para ele responder em liberdade. Então, sacramenta-se. Puf, pronto, acabou. Agora lá vai a pergunta. E se o STJ tivesse recusado, negado o habeas corpus de Bronco Billy? O que você ia fazer, hein? Pois é. E eu tenho um julgado para isso. Presta atenção agora. Está terminando. Recurso ordinário em habeas corpus, manejado no STF. Recurso ordinário em habeas corpus, manejado no STF contra a decisão do STJ em recurso ordinário em habeas corpus. Não cabimento. Inadequação da via eleita. Conexão entre ações penais. Instrução deficiente. Olha só o que eles deram. Agora olha só como é que é a ementa. A ementa foi essa, né? Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus, cabível o recurso extraordinário previsto no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. E não o manejo de novo recurso ordinário. Eu fiz questão de trazer isso aqui para mostrar o erro do advogado, tá? Como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. Nós, aqui no DEX, temos um curso especial sobre recursos, tá bom? A instrução deficiente do Wright, não suprida pela defesa, inviabilizou o exame da matéria. Olha o tapa na muleira. A instrução deficiente do Wright, não suprida pela defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. Recurso ordinário em habeas corpus, não conhecido. Qual foi o erro que teve aqui? Vamos embora. Olha a aula de direito, de recurso, de direito processual e de recursos que o ministro, a ministra, na realidade, Rosa Weber, deu. Isso aqui é um RHC 123706, tá? Presta atenção no negócio. Primeira coisa, recurso ordinário? Ó, deixa eu falar, recurso ordinário não, é cabível recurso extraordinário aqui para nós. Ponto. Primeira coisa que eu quero falar para você, você errou. Olha aqui a pancada. E a instrução deficiente. Olha que coisa. Com todo respeito, não seja qualquer advogado, seja o melhor, seja excelente. Bom, e por ser excelente, eu vou falar para você, como advogado e advogada, e você não tem medo de nada, e na sua veia está escrito recurso, 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 corre recurso, você olha para o não e você não está nem aí, porque o não nós já temos, nós batemos no não. Como é que você poderia fazer? Se você tivesse ali para fazer um recurso ordinário, não, era extraordinário, errou aí, você podia fazer um novo HC? Poderia. O que ia acontecer, Nájio? Ia levar um puxão de orelha, dizendo que não era cabível o HC, porém, você chamando a baila dentro desse HC algo de extrema necessidade, mostrando a visão constitucional da liberdade que estava sendo tolhida, a ministra ia ter que olhar também. Vocês estão compreendendo? O advogado, ele errou? Errou. Errou onde? Errou no remédio. Ele pegou um recurso ordinário em habeas corpus manejado contra o STF, contra a decisão e recurso ordinário. Ele abriu um novo recurso ordinário.
Ele tinha que ter aberto o quê? Um recurso extraordinário. Tudo bem. Podia ir com um recurso extraordinário. Mas, Nádia, ele poderia fazer isso? Olha, gente, o que eu aprendo para vocês e o que eu falo com vocês é o seguinte: provoque o judiciário. Tudo bem? Provoque. Nós não temos medo. Nós fazemos. Só não podemos errar, tá bom? Você vai encontrar, tá? Aqui no Saiba Mais, ou então no clique aqui, a peça do Bronco Billy. Só que esse Bronco Billy deixou de ser o Bronco Billy paciente. Passou a ser o Bronco Billy advogado que entra com uma petição, tá? Eu começo assim, ó. Bronco Billy, brasileiro, advogado, inscrito na OAB tal, escritório na rua Clint Eastwood, Estupim Curto, município de Estupim Curto. Vem muito respeitosamente, aí você pega o restante, tá bom? Um beijo no coração, você está no DEX, no Direito com Excelência.